Graças a Deus, glória a Deus. Mais uma vez aqui na presença do Senhor, reunidos para adorarmos, para prestarmos a Ele o nosso culto de adoração. Eu quero que você estenda as suas mãos aonde você estiver. Vamos orar, vamos buscar a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Querido Papai, nós estamos aqui, Senhor. Vamos dar o nosso culto para o Senhor nessa noite, Pai. A nossa adoração, vamos dar ela para o Senhor, meu Deus, porque o Senhor merece, meu Pai. Deus, nós estamos aqui, meu Deus, com o nosso coração cheio de gratidão, Senhor, a Ti, meu Deus, por tantas bênçãos, Pai, por tantos milagres que o Senhor tem realizado, Pai. Aqueles milagres, Senhor, que ainda estão por vir sobre as nossas vidas, Senhor. Nós abrimos as nossas mãos para receber nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para a glória, honra e louvor do Teu santo e precioso nome. Recebe, Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, graças a Deus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem Ti eu sou tão frágil, a Tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, Tu podes. A mudança que eu preciso, Tu podes. O milagre que eu espero, Tu podes. Senhor, vem me socorrer. Oh, glória. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Oh, aleluia. Abra suas mãos e receba do Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Glória, glória ao Senhor. Receba o milagre do Senhor. Receba o que você tanto espera do Senhor. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem Ti eu sou tão frágil, a Tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, Tu podes. A mudança que eu preciso, Tu podes. O milagre que eu espero, Tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse.
posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Oh, aleluia. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Senhor, eu recebo de Ti, meu Pai. Eu recebo, meu Pai, os milagres que o Senhor tem preparado para a minha vida, Pai. Recebo desde já pela fé, Senhor. Até aqueles milagres, meu Deus, que o Senhor já preparou para mim, Senhor, e que eu ainda não recebi, eu já estou tomando posse deles pela fé, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, graças eu te dou, meu Deus, pelos milagres recebidos e pelos que eu ainda vou receber, no nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, Deus te abençoe. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, né? Creio que quinta-feira nós já teremos aí culto presenciais, né? Já estou falando isso há alguns dias, não é? Mas amanhã vai sair o decreto do prefeito. E eu peço a você que ore, no nome de Jesus, ore, para quebrar toda resistência, não é? Ore para quebrar todo o poder das trevas, tá? Que porventura possa interferir, né? Nós estamos sentindo uma resistência muito grande, não é? Dos procuradores, até mesmo do prefeito. Parece que eles estão amedrontando ele, não é? Então eu quero pedir que você ore, nos ajude, não é? Embora a liberação é 30 pessoas por culto, não é? Mas é melhor que nada. E nós vamos ter que nos adaptar aí essa nova realidade, né? Nós vamos fazer aí 4, 5 cultos por domingo, se for necessário. E eu conto com a tua colaboração, eu conto com a tua compreensão, né? Nós vamos estar fazendo aí uma escala, não posso dizer uma escala, mas eu vou estar disponibilizando o WhatsApp, o meu WhatsApp, para que você se manifeste depois qual culto que você deseja participar. E assim que completar, por exemplo, o culto da manhã completou 30 pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar para o culto das 9h30. O culto das 9h30 completou 30 pessoas. Então, aí a oportunidade vai ser no culto das 6 horas da tarde. O culto das 6 horas da tarde encheu e completou as 30 pessoas. Como nós vamos fazer? Nós vamos passar para o culto das 7h30. Todos os cultos vai ser em torno de 1 hora, não vai ser como nós fazemos aqui, culto de 2 horas, 1h30, 2 horas. Nós vamos reduzir muito o culto, tá? A pedido da organização. E eu peço a sua oração, para que tudo venha dar certo, tá? Quero orar também pelo seu dízimo, pela sua oferta, e te agradecer muito mesmo, tá? Agradecer a você que tem contribuído, que tem cooperado com essa obra, porque se você deixar de contribuir, nós não temos como caminhar. Mas você tem sido fiel, né? Como eu sempre falo aqui, com exceção de alguns, que toda regra existe as exceções, não é? A maioria, 90% do nosso povo tem mantido aqui, a obra do Senhor tem se mantido fiel, tá? Eu quero orar pela sua vida, agora abençoar a sua vida e abençoar seu dízimo também, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar nesta noite, Senhor, o dízimo, a oferta que tem sido entregue neste altar, aquele que tem sido depositado lá na conta do banco. Pai, que o Senhor possa prosperar os teus filhos, que o Senhor possa abrir a janela dos céus e derramar sobre eles, ó Deus, uma bênção sem medida, como diz a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que as tendas deles se alargam para a direita e se alargam para a esquerda, Senhor. Em o nome de Jesus eu profetizo prosperidade, no nome santo de Jesus. Agora peço a tua bênção também, Senhor, sobre a mensagem a qual nós vamos estar ministrando nessa noite. Que o Senhor possa me usar.
Eu sei, ó Deus, das minhas limitações, mas também sei, ó Deus amado, das suas ilimitações. Sei que o Senhor pode todas as coisas. Que essa palavra chegue até esse lar, abençoando essa casa, abençoando essa família, curando, meu Deus, esse enfermo, tirando a angústia e a ansiedade deste coração. Pai, em nome de Jesus é que eu te peço. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua palavra comigo aí, fazendo favor, no livro de Isaías, capítulo 38. Nós vamos aprender com esse homem hoje, de como nós podemos vencer os obstáculos, como nós podemos vencer as doenças, e como nós podemos vencer os desafios das nossas vidas. Abra aí comigo então, Isaías, capítulo 38, versículo 1 diz assim: naqueles dias, adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o Deus de teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei a teus dias 15 anos. Versículo 6 diz assim: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. E aí no versículo de número 8, ele fala assim, no versículo de número 9, ele diz assim, no versículo de número 10, melhor dizendo, diz assim: eu disse, na tranquilidade dos meus dias, me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Muito tremenda essa mensagem, muito maravilhosa essa mensagem. Nós já oramos pedindo a Deus que venha abençoar as nossas vidas. O meu assunto nessa noite é aprendendo com Ezequias a vencer os obstáculos, ou aprendendo com Ezequias a vencer as lutas. Desafio, como você queira, não é? E eu tenho uma pergunta a fazer a você que nos assiste nesta noite: qual tem sido o teu grande obstáculo? Qual tem sido o teu grande desafio? O que tem sido um problemão na sua vida? Talvez você diz: ah, pastor, meu problema é a saúde. Ah, pastor, meu problema é na área financeira. Ah, pastor, meu problema é na área familiar, não é? Talvez seja um desses problemão. Ezequias, querido, ele era servo de Deus, e além de ser servo de Deus, ele era rei de Judá. Todo mundo sabe da história desse homem, e nem por isso, por ele ser rei, nem por ele ser servo de Deus, ele deixou de enfrentar problemas. Ele tinha os seus abacaxis, ele tinha ali os seus pepinos para resolver, não é? Ezequias, a palavra de Deus que nós acabamos de ler agora, diz que Deus enviou a ele um profeta, quando ele estava com uma enfermidade mortal. E a palavra que o profeta deu a Ezequias foi: olha, coloca em ordem a tua casa, porque você morrerá, você não viverá. E a Bíblia diz aqui que ele virou para a parede. O texto em que nós acabamos de ler diz que ele virou para a parede, orou ao Senhor e chorou. E a Bíblia diz que Isaías ainda estava no meio do pátio, quando Deus deu uma ordem para Isaías voltar e dizer para ele: olha, fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e que eu vi as suas lágrimas. Diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Olha para você ver que coisa tremenda. Talvez, querido, você mesmo tenha dito para você: olha, assim como o profeta Isaías disse para Ezequias, talvez você tenha dito para você mesmo. Talvez você tenha dito até mesmo com lágrimas, com dor, dizendo: olha, essa situação eu não posso vencer, essa situação eu não posso resolver. Olha, não tem como eu sair, né, desse buraco, dessa situação em que eu estou.
Portanto, querida, ainda se alguém te disser, ou até mesmo se você mesmo entender que você não conseguirá dar a volta por cima, nessa palavra nos mostra, querido, pela experiência do rei Ezequias, sabe, que você pode sim dar a volta por cima, que você pode sim sair dessa situação. Sabe, querido, o milagre pode acontecer na sua vida. Por que o milagre pode acontecer na minha vida, pastor? Porque a palavra impossível não consta no vocabulário de Deus. Ela não consta na palavra de Deus, não é? Consta que o Deus é impossível, mas no vocabulário de Deus não. Para Deus tudo é possível. Aquele que crê também, para aquele que crê, tudo é possível. O próprio Deus havia mandado falar com Ezequias que ele não sararia, que ele não sairia daquela. Mas Deus acrescentou, né? Mas ele acreditou em um milagre. E Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Por causa disso, querido, Ezequias conseguiu mudar a sua própria história. Eu quero dizer uma palavra aqui que talvez você olhe, essa palavra é contraditória, não é? Mas ele convenceu a Deus, sabe, a fazer outra coisa. A não permitir, não é, que a morte chegasse até ele. Você tem mesmo um grande desafio nessa noite? Você tem mesmo um grande problema nessa noite? Você tem diante de si um problema que talvez é o maior que até hoje você já enfrentou na vida? Talvez você fale, olha pastor, é o maior que eu já enfrentei. Então eu quero convidar você nessa noite, se você tem esse tipo de problema. Eu quero convidar você nessa noite a seguir os passos desse homem chamado Ezequias. Não é? Para que você possa sair dessa situação, para que você possa ser um vencedor. Pastor, como é que nós vamos fazer isso? O primeiro passo diz aqui, está no versículo 2, crê que a oração pode mudar a situação. A oração pode mudar qualquer tipo de situação. O versículo 2, a palavra de Deus diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então o primeiro passo para que você venha dar a volta por cima, para que você venha vencer um grande obstáculo, para que você venha vencer o grande problema em que você está vivendo, é orar ao Senhor, é crer que a oração pode mudar. Ele havia acabado de receber uma notícia, sabe, uma notícia desagradável, uma notícia bastante séria, mas ele teve uma atitude importante e que eu e você devemos ter em momento assim, orar ao Senhor, e não somente orar ao Senhor, mas crer que aquela oração mudaria aquela história. Sabe, querido, muitas das vezes você reclama, nós reclamamos, nós dizemos, olha, a coisa está muito difícil para mim, a coisa está complicada para a minha vida, a situação não está fácil, e eu já estou a ponto a desistir, eu já estou a ponto a jogar a toalha, eu já estou a ponto a fazer uma bobagem, porque eu não creio mais que a situação pode mudar. E aí alguém diz para você, ora ao Senhor, e às vezes você fala, eu já orei ao Senhor, mas eu pergunto, você orou acreditando que aquela oração poderia mudar a situação em que você está? A Bíblia diz, querido, no livro de Marcos, no capítulo 11, e no versículo 24, a Bíblia diz assim, por isso eu vos digo que tudo que pedires em oração, crendo que o recebereis, ter-lo-eis. Ou seja, se você orar e crer, vai acontecer, pode acontecer. Desde que esteja alinhado com a palavra de Deus, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus o seu pedido. A Bíblia diz aqui que se você orar, se você pedir em oração, mas aí tem que acrescentar a palavra crer, que você vai receber, então você irá receber. Tem muitas pessoas que oram, mas não acreditam na sua oração. Tem pessoas que oram, mas não crê que Deus pode mudar a situação. Quando você recebe uma notícia ruim, querido, o que você faz? Você perde a cabeça, você se desespera, você quer fazer as coisas, né? Você faz as coisas sem pensar, você faz coisas precipitadamente. Essa palavra é para você, aprenda, né? Aprenda isso que nós acabamos de ler, ore. A Bíblia diz que Ezequias orou, a Bíblia diz que Ezequias chorou na presença do Senhor. Com isso, queridos, ele deixou claro uma situação aqui. Com isso ele deixou claro
né, ele deixou claro que não esperava nada do homem, que não esperava nada do natural. Tem tantas pessoas, irmão, me perdoe aqui a crítica, não é? Mas tem tantas pessoas esperando as coisas do homem. Tem muitas pessoas esperando as coisas do lencinho não sei do que. Tem tantas pessoas esperando as coisas da rosa não sei do que, da campanha do milagre não sei do que, da sexta-feira, da 7ª sexta-feira de não sei do que. Irmão, me perdoe a crítica. Talvez você vai até ficar ofendido comigo, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos esperar somente em Deus. E foi o que Ezequias fez. Deus é suficiente para mudar a sua história. Deus é o suficiente para te curar. Deus é suficiente para te libertar. Jesus é suficiente para mudar o teu casamento, para mudar a tua vida financeira, para mudar a tua saúde. Jesus é suficiente. E é isso que Ezequias estava falando. E é isso que Ezequias está nos ensinando. Você não precisa mais do que a oração. Às vezes é isso que te falta, é isso que falta a nós. Buscar ao Senhor confiantemente e colocar a nossa vida no altar, simplesmente confiando em Deus. A tua palavra diz que se nós confiarmos no Senhor, se nós entregar o nosso caminho ao Senhor, e se nós confiarmos no Senhor, a Bíblia diz que o resto Ele fará. A oração, querido, ela é um instrumento poderoso. Não é para fazer a vontade do homem lá no céu, porque às vezes nós oramos achando que Deus vai fazer a vontade, a nossa vontade lá no céu. É pelo contrário, ela faz a vontade de Deus aqui na terra. É preciso que você venha entender isso. Ele creu, querido, que poderia mudar aquela situação. Ele creu que aquela situação poderia ser mudada com uma oração. Ezequias, não é? Ele ousou acreditar que a sua oração poderia, entre aspas, convencer Deus a mudar de ideia a seu respeito. E foi isso que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, amados, que me vê nesta noite, que me ouve. Deixa eu te falar uma coisa, a partir de hoje, querido, resolva obedecer a Deus. Resolva ter uma vida de oração. Resolva, querido, verdadeiramente confiar somente em Deus. Para de confiar em amuletos, para de confiar em dogmas, porque a oração feita por um justo, a Bíblia diz que ela pode, uma pessoa que crê, uma pessoa obediente, ela pode ir muito em seus efeitos, como diz a palavra em Tiago capítulo 5, versículo 16. Você pode entender isso? Ela pode até fazer, entre aspas, Deus mudar de ideia e Deus mudar a tua situação. Deus não pode mudar, sabe? Deus não pode mudar o seu decreto. Às vezes você fala, Deus não pode mudar o seu decreto, mas Deus muda a situação. Deus muda a sua situação. Deus muda a situação em que você estava, não é? Você vai morrer. Ezequias morreu um dia, não é? Deus não mudou o decreto, ele não foi eterno, mas ele foi curado da enfermidade. E é isso que eu quero te desafiar nessa noite, a ser uma pessoa que ore, a ser uma pessoa que busque a Deus. Não se detenha, não se cumba em ouvir a voz do maligno que zoa aos seus ouvidos, sua mente, dizendo, não é necessário orar tanto. Deus já conhece a sua situação. Esse homem era um homem reto, era um homem íntegro, e ele necessitou de orar para ter a situação mudada. Muitas pessoas, às vezes, querido, elas deixam de orar, elas desanimam de orar, elas perdem o foco da oração, sabe? Porque ela acha que não é necessário orar tanto. Deus conhece a minha situação, Deus já sabe. A segunda coisa, querido, que nós podemos aprender com Ezequias é ser sincero diante de Deus, irmãos. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Não tem como, queridos, nós fazer uma oração com hipocrisia. A Bíblia diz no versículo 3 que ele diz assim: lembra-te, Senhor, de como tenho sido, ou de como tenho te servido com fidelidade. Ezequias está dizendo para Deus: Senhor, eu sempre fui fiel ao Senhor. O Senhor lembra disso? Isso significa que este homem, o rei Ezequias, ele tinha um compromisso, sabe, com Deus, e ele era sincero. Tem muitas pessoas às vezes que não é sincero ao Senhor. Deus, ele não tem prazer em ouvir uma oração feita por uma pessoa hipócrita, por uma pessoa fingida.
Deus, ele repreende as pessoas. Deus, ele não ouve, ele não justifica uma pessoa que é hipócrita, que não é sincera com Deus, que mostra ser uma coisa e é outra. Ezequias foi sincero, ele teve a ousadia e ele pôde olhar nos olhos de Deus e dizer: olha, eu sempre fui fiel ao Senhor. O Senhor lembra disso? O Senhor é testemunha. Eu quero ler aqui para você um texto, ele é um pouquinho grande, mas eu vou ler ele, sobre a hipocrisia, a oração hipócrita e a oração sincera. Lucas capítulo 18, versículo do 9 até o 14. A Bíblia fala ali de dois homens que estavam orando, e eu quero ler para você entender. É um pouquinho grande, mas eu vou ler para você entender. Presta atenção nesse texto, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, olha aqui, e orava de si para si mesmo desta forma. Olha o que ele disse: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúltero, e nem ainda como este publicano, o seu companheiro que estava lá. E aí ele começa a enumerar aqui o que ele fazia, dizendo: eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que diz que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, presta atenção, o cara orava falsamente. Ele fazia umas coisas, ele dizia que fazia as coisas, mas não fazia. Ele era um hipócrita. E Deus falou que ele não teve justificação nenhuma. Ou seja, se ele estivesse orando por uma enfermidade, não seria curado. Se ele estivesse buscando uma resposta de Deus, ele não teria essa resposta. Por quê? Porque ele estava fazendo uma oração com hipocrisia, com falsidade. Mas o publicano que batia no peito e nem, ousava olhar para o céu, dizendo: Senhor, eu sou um pecador, olha para mim. Olha o que ele disse. Ele disse: olha, digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, irmãos, a segunda coisa que nós devemos aprender com esse homem é: seja sincero. Há muita gente orando, querido, mas falta sinceridade para com Deus. É gente que talvez ama Deus somente de fachada. Na verdade, está só interessado na resposta. O que serve a Deus, querido, quem que serve a Deus só de aparência, na verdade, que obedece a Deus só pela metade. Deus não tem prazer em ouvir uma oração dessa, e Ele não vai ouvir. Tem outro texto aqui que eu quero te mostrar, Salmo 31, 19. Olha o que diz esse texto. A palavra de Deus diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste para aquele que te teme. A bondade de Deus, diz o Salmo, que é reservada para aqueles que respeitam e que temem ao Senhor. Olha bem o que está dizendo esse texto. Olha bem o que está dizendo esse texto. O profeta Isaías, querido, ele escreveu isso, que foi depois então, repetido pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, 9, a Bíblia diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. Para quem? Para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, se você obedece ao Senhor, se você teme ao Senhor, então aquilo que Deus tem preparado é para você. A cura Deus já tem preparado para você. A resposta sobre o seu lar Deus já tem preparado para você. Me perdoe aqui a sinceridade.
Não adianta fazer uma oração com hipocrisia, porque Deus não vai ouvir. Tem pessoas que dizem: pastor, eu oro todo dia, pastor, eu vou em todos os montes, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não resolve. Irmão, será que não convém olhar como é que está a sua vida de sinceridade diante de Deus? Será que não convém olhar? Quando Ezequiel orou, ele pôde dizer: Senhor, eu sempre lhe fui fiel. Lembra? Querido, um argumento que Deus não pode ignorar. E era verdade aquilo que ele estava dizendo. Você quer alcançar o favor de Deus na sua vida? Você quer que Deus mude a sua história? Você quer que Deus faça de você um vencedor? Que você venha vencer os desafios que você tem pela frente? Que você venha vencer os obstáculos que você tem pela frente? Você precisa andar com sinceridade como Ezequias. Ele tinha uma vida sincera diante de Deus. Eu quero desafiar você a ser sincero diante de Deus. Sendo assim, querido, quando você abrir a sua boca para orar, o inferno vai ficar com medo, o inferno vai tremer na sua frente. Por mais difícil que seja a situação, Deus vai trazer a resposta. Até mesmo o impossível vai ser mudado na sua vida. Entenda isso. Eu estou dizendo isso aqui, querido, para que você vença. Eu estou dizendo isso aqui, meu querido, porque eu amo você e eu quero ver você mudado. Eu quero ver a sua vida transformada. Eu quero ver você bem, alegre, feliz, justificado. Eu não estou aqui apontando o dedo para você. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui, a terceira coisa que nós podemos aprender com Ezequias é ter uma vida de obediência ao Senhor. Você precisa ter uma vida de obediência ao Senhor. No versículo 3, ele diz assim: tenho feito o que tu aprovas. Em outras palavras, eu vou parafrasear aqui, não é? Ele diz assim: sempre fiz o que queria que eu fizesse. Fiz o que era reto a teus olhos. Olha aqui, querido. Ele está dizendo: eu fiz o máximo para obedecer ao Senhor. Isso quer dizer que ele era obediente. Ele andava nas orientações de Deus. Ele não andava pelo seu caminho próprio. Muitas vezes, querido, nós vivemos segundo o que é bom aos nossos olhos. Nós vivemos segundo aquilo que nós achamos que é legal. Mas o compromisso com Deus, sabe? Mas o compromisso de Deus é com aqueles que faz o que é reto aos seus olhos. Isso que nós aprendemos com Ezequias aqui. Isso, sabe, aquele que é obediente ao Senhor. É com esse que Deus tem aliança. É com esse que Deus tem compromisso. É com aqueles que fazem o que é reto diante de Deus. Ou seja, aquele que anda em obediência. Aqueles que obedecem, aquele que anda nas orientações de Deus. Muitas das vezes nós andamos pela orientação da mídia, pela orientação do jornal, dos jornais, né, do jornalismo profano, do jornalismo, né, como é que eu, né, um jornalismo aí de terror que nós estamos vendo aí nos últimos dias. Querido, se você for uma pessoa que orar a Deus, se você for uma pessoa, querido, amado, que, sabe, que teme ao Senhor, que faz a vontade de Deus, que obedece ao Senhor, sabe, com coronavírus ou sem coronavírus, você vai vencer. Tem muitas pessoas aí dando mais poder para esse vírus do que para Deus. Eu não estou dizendo para você ignorar o vírus, ele existe, é real, temos que tomar cuidado, mas nós temos que entender que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Muitas das vezes nós diminuímos Deus e exaltamos o inimigo. Tem muita gente que está exaltando o coronavírus. É uma doença que merece cuidado, sim. Não estou aqui fazendo apologia, não é? Não. Eu entendo que ela é, como todas as outras doenças também são. A dengue também é, a gripe também é, o câncer também é, a depressão também é. Todos são. Mas maior é Deus. Porque quer uma situação mais difícil que tinha Isaías? O recado era: coloca sua casa em dia, porque você vai morrer, meu filho. Você vai partir desta, sabe? E Deus então dá vitória para Ezequias. Se você faz com que Deus, se você faz aquilo que Deus aprova, não é?
você será ajudado, você será vencedor, você vencerá os desafios, sabe? Você experimentará o que Ezequias experimentou, e ele disse: sempre fiz aquilo que o Senhor quis que eu fizesse. E tomou a Deus por testemunha, dizendo: o Senhor viu, o Senhor sabe, o Senhor lembra. Deus, querido, disse a ele: olha, é verdade o que você está dizendo. Você, sabe, me convenceu, não é? Você me convenceu. Eu vou deixar você viver mais 15 anos, mais 15 anos. Podemos perceber aqui, querido, que Deus faz o que o homem quer. Presta atenção nessa frase. Quando esse homem faz o que Deus quer, não é pelo contrário. Deus faz o que o homem quer. Quando Deus faz o que o homem quer, quando o homem faz, sabe, o que Deus quer que seja feito. Isso é obediência a Deus, sabe? Você vencerá os seus desafios na sua vida, se você colocar em prática isso. Muito importante essa palavra, muito importante. Essa palavra é para você que tem olhado para o lado e não tem visto uma saída. Essa palavra é para você que tem olhado a situação e dito: não tem jeito, acabou. Essa palavra é para você que tem olhado para a situação e se curvado diante dela. Porque Deus, Ele não deu a Ezequias somente a cura, somente mais 15 anos de vida, não é? Tem alguns versículos aqui, olha o que diz aqui, o versículo de número 7. O versículo 6 diz assim: livrar-te, aqui ó, o versículo 6. Olha aqui, ele disse aqui para ele que dava ele mais 15 anos. O versículo 6 diz assim: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e esta cidade eu defenderei. Esta cidade também. Ele está falando para Ezequias, fala: olha, eu vou te dar mais 15 anos de vida, mas tem uma coisa: você está sendo perseguido por o rei da Síria, você está sendo perseguido por Sinaqueribe. Sabe de uma coisa? Eu vou te dar vitória também sobre o seu inimigo. Eu vou te dar vitória também sobre os seus inimigos. Fora dessa doença, eu vou te dar ainda mais essa vitória. E tem outra coisa: eu vou defender essa cidade. Eu quero profetizar que Deus defenderá a nossa cidade, que Deus defenderá a sua situação, a sua família, que Deus vai te dar vitória sobre os seus inimigos, e que Deus irá nos dar vitória sobre o inimigo de nossa cidade, que o inimigo da igreja dele. A Bíblia diz que Deus fez até o sol retroceder por causa de Ezequias. Ei, irmãos, é tremendo demais, não é? É muito tremendo. Olha aqui, no versículo 8 diz assim: e eis que eu farei sombra 2 graus, e passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz, volte 10 graus atrás. Assim, olha a conclusão: assim recuperou o sol, assim recuou o sol 10 vezes pelo grau que já tinha andado. Irmão, uma oração feita com sinceridade, uma oração feita, querido, em obediência ao Senhor, na direção de Deus, faz até o sol retroceder. Isaías então ficou, ou melhor, talvez eu falei Isaías aqui várias vezes no lugar de Ezequias, né? Ezequias, ele então fala aqui uma palavra que me chamou muita atenção. Ele falou: eu agora estou tranquilo. Olha o quanto esse homem confiava em Deus, irmãos. No versículo 10, ele diz assim: eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei à porta da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Ele falou: olha, eu não vou ter mais doença, eu não vou ter mais problemas, eu não morro antes de 15 anos. Deus já deu a palavra. Deus já deu a palavra. Ele está dizendo aqui: olha, eu estou tranquilo. Eu sei que eu vou até a porta da sepultura, porque os meus dias já estão privados. Ou seja, Deus já me prometeu, Deus já me falou, Deus já disse. Muitas pessoas duvidam demais do poder e da graça de Deus. Por isso às vezes não recebem nada do Senhor. Eu quero concluir perguntando a você: qual tem sido o seu maior desafio hoje? Qual o maior desafio que você está vivendo? Qual o maior problema que você está vivendo agora? E eu faço uma outra pergunta: quer vencer?
Quer vencer? Quer mudar a situação? Quer mudar o decreto que foi colocado sobre a sua vida, a sentença que foi colocada sobre a sua vida? O decreto na vida de Ezequias foi cancelado, porque ele orava ao Senhor. Ele cria que a oração mudava. Não é porque ele foi sincero diante de Deus. Ele não foi hipócrita diante de Deus, sabe? E ele levou uma vida de obediência. Se você fizer isso, com certeza Deus vai mudar a sua história. Com certeza Deus vai te abençoar. Espero que essa palavra tenha falado no teu coração. Espero que essa palavra tenha ministrado na sua vida. Espero que você tenha recebido essa palavra no teu espírito. Se você não recebeu, essa palavra vai ficar disponível aí no Facebook da IBVB Piuí. Em nome de Jesus, veja de novo. Veja 2 vezes, veja mais vezes. E coloque em prática, para que Deus mude a tua situação. Para que Deus mude a sua história. Nós vamos louvar o Senhor e eu volto para orar por você. Nós vamos estar orando aqui, louvando ao Senhor com o hino. E eu peço que você não saia daí. Feche os teus olhos agora. Medite nessa palavra, nessa oração, ou melhor, nesse cântico a qual nós vamos estar cantando. E daqui a pouco eu volto para orar pela tua vida. Deus abençoe. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canção e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, meu Deus, para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que nos assiste nesse momento, pedindo ao Senhor, Deus amado, a intervenção nessa causa, pedindo, Senhor amado, a intervenção nesse problema, nessa adversidade, que talvez, meu Deus, essa pessoa tenha olhado e ela tem dito que não há mais recurso, que não tem mais jeito, mas nós aprendemos nessa noite, ó Deus, que se nós cremos no poder da oração, essa situação pode ser mudada. Pai, em nome de Jesus, arranque dessa pessoa essa doença, arranque dessa pessoa essa enfermidade, arranque dessa pessoa, meu Deus, esse problema, essa depressão, essa angústia, essa ansiedade. Tira dessa pessoa, meu Deus, o poder do inferno que tem
dominado a vida dela, que tem feito essa pessoa perder noite de sonos, que tem feito essa pessoa chorar o tempo todo, que tem feito essa pessoa se entristecer, ficar enclausurada pelos cantos, se isolar. Pai, em nome de Jesus, traga ânimo agora, traga cura agora, traga resposta agora. Em nome de Jesus, a tua palavra nos ensinou nessa noite. Por causa de uma oração, o Senhor fez até o sol retroceder. Por causa de uma oração, o Senhor também deu vitória aos inimigos. O Senhor deu vitória contra o inimigo de Ezequias. Traz vitória também sobre a vida dessa pessoa. Arranque dele os inimigos, Senhor. Arranque dele os problemas, meu Pai. Visita essa pessoa que chora. Visita essa pessoa que sofre por um filho. Essa pessoa que sofre com um casamento destruído, com um casamento fracassado, com a saúde, meu Deus, debilitada, com a vida financeira, meu Deus, com problemas, com o medo que tem dentro dela, Senhor amado, que tem assustado. Pai, em nome de Jesus,